Exclusivo, problemas graves em todos os cemitérios de Florianópolis podem colocar em risco a saúde de quem vive na cidade. A ameaça não é visível, ela está embaixo da terra. Saiba que ameaça é esta e como ela pode prejudicar você. A saúde de quem vive em Florianópolis pode estar ameaçada. E a ameaça vem dos cemitérios. Todos os 14 cemitérios da capital estão irregulares. Todos desrespeitam a lei e todos representam uma ameaça ao meio ambiente e à população. Ameaça que não pode ser vista, mas que pode sim trazer consequências graves para a cidade. A reportagem é de Giovana Perini. Embaixo dessas lápides se esconde um risco para o meio ambiente e para a população. O alerta é do Ministério Público de Santa Catarina, que instaurou um procedimento contra todos os cemitérios de Florianópolis. Há uma necessidade de licenciamento dos cemitérios, nenhum cemitério em Florianópolis está licenciado. Em virtude disso, nós estamos buscando já desde o ano passado discussões com os gerentes dos cemitérios, com a prefeitura, exatamente buscando inclusive que houvesse um aumento de cemitérios em Florianópolis e uma adequação. Irregulares porque nenhum dos 14 cemitérios da cidade atende à atual legislação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que prevê regras para se evitar a contaminação do solo e da água pelo líquido que sai dos corpos em decomposição. A ameaça não é visível, ela está embaixo da terra. Como a maioria dos cemitérios são antigos, com mais de 100 anos, não foram feitos nem os levantamentos para saber que tipo de solo é esse e a que profundidade passa a água subterrânea. Depois de sepultado, o corpo entra em decomposição, se transforma em um líquido chamado necrochorume, que penetra no solo e pode atingir o lençol freático, a água subterrânea usada muitas vezes para abastecer a população. Esse líquido ele é composto 60% por água, 30% de sais minerais e 10% dele por algumas substâncias que contém a putrescina e a cadaverina. E as substâncias, além de serem tóxicas à saúde humana, também pode estar no corpo alguns patógenos que foram provavelmente a causa da morte da pessoa. O contato desse líquido com as águas subterrâneas depende principalmente de dois fatores: da distância entre a sepultura e o lençol freático, que deve ser de no mínimo 1,5 metro, e do tipo de solo. Se nós estivermos diante de um solo mais poroso, vamos falar assim, certo? Ou seja, um solo com características arenosas, por exemplo, então existe uma facilidade desse líquido percolar. Bom, se o solo é um solo mais argiloso ou mais impermeável, então a tendência, é claro, de ele não se infiltrar. As bactérias, em geral, são filtradas pelo solo, mas os vírus não. Caindo na circulação de água freática, ele vai embora quilômetros, anos depois, dezenas de anos até. Ele, se for ingerido por uma pessoa que tem a sua imunidade natural baixa naquele momento, ele pode voltar, sair do estado de latência dele e voltar à vida. E a pessoa pode morrer de uma doença que matou uma outra pessoa, quilômetros de distância e anos atrás. A exigência desses levantamentos sobre solo e água fazem parte da resolução do CONAMA de 2003. Os cemitérios tinham 180 dias para providenciar a adequação às novas regras. Mas até agora, nada mudou. E nenhum estudo foi feito pelas administrações dos cemitérios ou pelos órgãos fiscalizadores para avaliar a dimensão do problema. O risco, eu acredito, isso tem que ser feito, até a Fátima está fazendo esses estudos para verificar exatamente em Florianópolis se há o problema mais grave ou não, mas é por isso que há a necessidade de fazer o licenciamento. O licenciamento vai exatamente identificar se existe problema e que soluções. Hoje não se sabe se há esse risco real. Entre os 13 cemitérios municipais, nada foi feito. O secretário de Urbanismo diz que só agora tomou conhecimento da resolução do CONAMA e ainda admite outro problema, a superlotação, principalmente no cemitério do Itacorubi, o maior da cidade. Isso também está na mira do Ministério Público. É imperativa a nova construção, a construção do novo cemitério. Isso aí é uma decisão tomada, o governo já tomou essa decisão. O senhor prefeito
está ciente disso, desse problema, ele é sensível a esse problema, já determinou a constituição de uma equipe para tratar desse assunto especialmente, nós estamos à frente dessa equipe. O terreno já existe, o terreno do município, ele é ali na região de Cacupé, às margens da rodovia Passinzion, da SC Passinzion. O único cemitério particular da capital garante que atendeu prontamente a resolução do CONAMA. Contratamos um engenheiro sanitarista e um geólogo. Esse projeto levamos em torno de 6 a 8 meses para a elaboração e estamos aguardando o parecer da Fátima há quase 2 anos. A responsável pelo cemitério diz que esses documentos são a prova de que as medidas foram tomadas, mas a Fundação do Meio Ambiente diz que não há nenhum pedido de licenciamento tramitando na instituição. A Fátima alega que está aguardando uma nova determinação do CONAMA que seria mais específica para os cemitérios já em funcionamento e reconhece que a situação não é restrita a Florianópolis, acontece em todo o estado. Isso é uma situação que se espalha por mais de 300 cemitérios que nós temos no estado de Santa Catarina. Tem empreendimento onde possa se fazer, através da instalação de técnicos, de técnica de piezômetro para determinar o nível que está o chorume, como é que está, que se possam fazer inclusive valas no entorno para captar esse chorume e levar para algum local de tratamento que não precisa necessariamente ser no local do cemitério. Situação que é reforçada por um estudo feito em 720 cemitérios do país. Em Santa Catarina foram analisados 90 cemitérios. 70% dos cemitérios municipais apresentam problemas sérios. Haveria necessidade de se implantar um sistema de monitoramento hidrogeológico e se fazer uma despoluição desse subsolo com técnicas que foram desenvolvidas nessa nossa pesquisa nacional e que foram colocadas em domínio público para que todo mundo possa usar sem ônus nenhum.